Porque a gente não tem palavra. Tudo vai se encaixando, os louvores vão se encaixando, a mensagem vai se encaixando e Deus já está falando grandemente com nossa vida. E agora Ele vai falar mais um pouquinho. Vou passar a palavra agora para a preletora dessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanto, lavia sobre a canta, la face. Graças a Deus. Adore a Ele, adore a Ele. Não perca um minuto. Adore a Ele, glorifique a Ele. Reconheça o que Ele está neste lugar. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é cuidadoso. O Senhor é tão cuidadoso, o Senhor é tão fiel, o Senhor... Paulo uma vez ele disse que o amor de Deus ele nos constrange. Aleluia. E é verdade, o amor de Deus ele nos constrange, o amor de Deus ele nos deixa sem ter o que dizer. Abra a tua Bíblia lá no livro de Esté, no capítulo 5, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, a saber, a partir do versículo 10. Esté, capítulo 4, a partir do versículo 10, eu vou ler, e eu peço à igreja que apenas acompanhe comigo, enquanto a igreja está procurando. Eu quero adorar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá, pelos amigos que eu tenho nesse lugar. Aleluia. A Kátia é uma amiga que dispensa comentários, o Marcelo também, são pessoas que, pela bondade e misericórdia de Deus, têm me dado oportunidade onde quer que eles vão. Eles me dão oportunidades e eu quero adorar a Deus pela vida desse casal, mas também quero adorar a Deus pela vida dessa igreja. Eu tenho uma palavra. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco, Ele quer tratar o nosso coração, Ele quer tratar a nossa alma. Porque nós chegamos à casa do Senhor e às vezes a gente não tem palavras, porque parece que a gente já disse tudo que deveria ter sido dito. E muitas das vezes só parece, que Deus se calou. Mas há um hino que diz que Deus trabalha no silêncio. No silêncio Deus trabalha por você. Quem sabe você esteja imaginando que o Senhor esteja em silêncio, mas Ele já está trabalhando. Amém, aleluia. E em poucos dias a vitória vai chegar. Amém? Eu vou ler e peço só que a igreja acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Então ela o instruiu, que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida.
E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhes: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Amigo Jesus, Amém, Senhor. nós sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua presença é notória. Nós sabemos que o Senhor quer falar com a tua igreja, porque é isso que estamos vendo desde o início do culto. E agora que me coloco nas tuas mãos, eu te peço que por bondade e misericórdia tu venha falar aos nossos corações, e que tu venha tratar a nossa alma, e que nós saiamos daqui curados, restaurados, restabelecidos, para que o teu nome, e só teu nome, seja glorificado. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos, o livro de Esté é um livro pequeno, mas é um livro muito interessante. Esse livro tem apenas 10 capítulos. E se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu diria para você ler esse livro. Você não vai ver o nome de Deus sendo citado nenhuma vez nesse livro. O livro começa falando a respeito de um rei que faz uma festa de 180 dias. A Bíblia diz que esse rei, ele chamou magistrados, ele chamou homens poderosos, e a intenção desse rei era mostrar todas as belezas do reino que ele dominava. Durante 180 dias, houve uma festa. E quando acabou os 180 dias, ele dá uma festa de 7 dias. E nesse momento, ele dá essa festa para os seus subalternos, para o seu povo ali. E ele, depois de dias tomando vinho, ele tem uma ideia. E ele pede que a rainha Vasti seja levada à presença dele, para que ele pudesse mostrá-la aos seus súditos. E ele faz um pedido em especial, e ele diz: manda que ela venha com a coroa. Porque na verdade a intenção desse rei era não apenas mostrar para os grandes os bens, a riqueza ou as riquezas do seu reino, mas ele também queria mostrar para os seus súditos a beleza da sua esposa, a rainha Vasti.
Naquele momento, a rainha, ela também está dando banquetes para as suas servas. E ao receber esse comunicado, ela não o vê com bons olhos. E ela decide não atender ao chamado do rei. O rei, muito indignado, ele pergunta aos seus conselheiros o que ele devia fazer, já que ele não foi obedecido pela rainha. E o conselho que alguns deram foi que ele criasse um decreto e que obrigasse ao homem ser o senhor da sua casa. Automaticamente a rainha Vasti, ela foi destituída da posição que tinha e fatalmente ela foi convidada, digamos assim, a se retirar. Ela foi expulsa. Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Eu comecei a imaginar, eu comecei a olhar para a situação e eu comecei a me questionar acerca da atitude ou das atitudes do rei, mas também eu comecei a me questionar a respeito das atitudes da rainha. Nós sabemos que naquela época a mulher, ela era vista de uma forma diferente, talvez não muito, mas diferente dos dias atuais. Então aquela mulher, ela desobedecendo a uma ordem do rei, ela o estava afrontando. E eu me questionei a respeito das atitudes do rei, que queria mostrar tudo que ele tinha. Era um homem egocêntrico, era um homem que gostava de exibir o que tinha, era um homem que, no meu entender, era um homem que queria se autofirmar, ou se autoafirmar, mostrando aquilo que ele tinha. Porque mostrando as riquezas, mostrando tudo que ele tinha, fatalmente, aqueles grandes teriam uma visão diferenciada a respeito dele. E eu, às vezes, olho para algumas atitudes, até por conta da minha profissão, e sem querer, mas faz parte, eu começo a analisar algumas atitudes e algumas características, e não foi diferente com esse rei. Era um homem inseguro. Por que eu estou dizendo que ele era um homem inseguro? Porque toda vez que você tem que mostrar algo que você faz, ou falar algo que você é para o outro, na verdade você está querendo se autoafirmar. Então, eu tenho, esse aqui é o meu reino, isso aqui é tudo que eu tenho. Então, indiretamente, ele estava querendo mostrar que ele tinha, que ele era, para obrigar, digamos assim, as pessoas a terem um posicionamento diante dele, já que ele era tão grande. Quando ele chama uma mulher, que naquela época era vista como uma pessoa sem voz,
era vista como uma pessoa que tinha que obedecer e que tinha que baixar a cabeça para absolutamente tudo, quando uma rainha, ela diz não a uma ordem do rei, ela está se colocando numa posição perigosa. Por quê? Porque ela tinha muita coisa a perder. Só que naquele momento, o que falou mais alto foi o orgulho dela. O que ele quer é me mostrar, o que ele quer é me exibir para os outros. Acontece que o que ela estava fazendo era literalmente fazendo algo que a prejudicaria, porque naquele momento ela não pensou que aquela atitude que ela estava tomando poderia fazer com que ela perdesse muito, ou seja, ela perderia absolutamente tudo. Então ela bate de frente com o rei, ela se posiciona de uma forma inesperada pelo rei, e no mínimo tola, porque ela não pensou que o rei tomaria a atitude que ele tomou. Talvez por conhecer o marido, eu não sei, ela achou que aquela atitude dela passaria desapercebida. E talvez ele tenha se espantado com a atitude dela pelo fato de não esperar tal atitude. Imagina, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes, por uma atitude impensada, nós perdemos aquilo que não deveríamos ter perdido. Às vezes por falar no momento errado, às vezes por agir de uma forma impensada, nós temos prejuízos. E aquela rainha em especial, ela tinha muita coisa a perder, mas ela não se deu conta. E o meu pensamento, o meu questionamento com relação aos dias atuais é que nós estamos muitas vezes cometendo esse tipo de erro. Porque a gente fala na hora errada, a gente age na hora errada e a gente não para pensar nas consequências de um ato impensado. E às vezes eu vou reclamar por ter perdido algo, por não ter agido com sabedoria. Aquela mulher não agiu com sabedoria. Ela quis bater de frente. Ela quis dizer que ela não ia fazer. Vamos pensar numa coisa. Quem era que sairia prejudicado numa atitude impensada? A atitude do rei foi certa, irmã Gilma? Ao meu ver, não. Ele queria exibi-la. Talvez ela já tivesse passado por situações, sabe, que a deixou constrangida, a gente não sabe. Só que o motivo de ela não ter obedecido à ordem do rei, para mim, não foi algo sem explicação. Alguma coisa já havia acontecido para que ela não quisesse ir à presença do rei, ser apenas um objeto de que outros observariam. Ela não quis. Porém, a maior prejudicada, ou a mais prejudicada, foi ela. Vocês não vão ler mais na palavra, no livro de Esther, o nome da rainha Vasti. Ela não será mais citada. Ela foi citada nos capítulos iniciais, mas ela não é mais citada.
E muitas vezes nós achamos que somos insubstituíveis. Por isso tomamos atitudes impensadas. Só que eu preciso me valorizar. Eu sei o valor que eu tenho. Só que eu tenho que saber que tenho valor, mas não sou insubstituível. Ela toma uma atitude impensada. E ela tem que amargar o resto da vida. Uma atitude que ela tomou, ela tem que colher os frutos da atitude por toda a sua vida. Porque ela foi esquecida, foi rejeitada e sabe-se lá o que aconteceu com ela. O passado já aconteceu. O que aconteceu no teu passado foi, não dá para mudar. O teu presente se chama oportunidade. Aleluia. E o teu futuro está em branco. O que aconteceu no teu passado te machucou, te feriu, te entristeceu. Aconteceu. Não dá para voltar atrás. São marcas que nós carregamos. Só que o dia de hoje se chama oportunidade. Graças a Deus. Se chama segunda chance. Aleluia. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa mudar de atitude. Aleluia. Não vai acontecer, não vai, algo diferente se as tuas atitudes são as mesmas. Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que ela foi uma péssima mãe. E ela carrega isso como se fosse um troféu. E um certo dia eu disse para ela: se a senhora acha que fez alguma coisa errada no passado e se arrepende disso, o passado foi. Não repita no presente, para não ter o mesmo resultado no futuro. Eu não fui uma boa profissional, por isso eu fui mandado embora. Você foi e você teve o resultado. Se você fizer novamente, o resultado vai ser diferente? Não. Há muitas pessoas, e percebam que o meu comentário de jeito algum é um comentário que tenha a intenção de julgar quem quer que seja. Não é a minha posição aqui. Só que, se porventura houve ou está havendo alguma desavença, alguma coisa errada no teu relacionamento, a gente precisa, você precisa olhar para aquilo que você fez e o resultado que você está tendo. E se você quer mudar o resultado, você tem que mudar as atitudes. Porque comigo é assim, porque eu faço é assim, porque eu não mudo, vai continuar com o mesmo resultado. Não pode reclamar. Agora, se eu estou vivendo algo que para mim não é bom, o que eu fiz? Imagina, eu não fiz nada para ter esse resultado. Tem certeza? Vamos ver se de repente a gente não falou, a gente não fez, ou a gente não agiu. Porque muitas vezes o que a gente tem é resposta do outro. Se eu trato o outro mal, a resposta vai ser uma. Aleluia. Se eu trato bem, a resposta vai ser outra. A Bíblia diz que a palavra mansa acalma o furor. Isso é Bíblia. Essa mulher tomou uma atitude que não deveria ter tomado.
Ela não foi sábia. Irmã Gilma, mas o rei queria exibi-la. Ele era rei. Ele era a autoridade máxima. Só que quando acontece dele criar um decreto, o decreto que ele cria é: o homem, ele vai ser senhor da sua casa. Eu entendo isso de duas formas. Evidentemente que naquele tempo, esse ser senhor da sua casa era literalmente isso. A mulher tinha que obedecer, a mulher tinha que se sujeitar, era senhor mesmo. Em contrapartida, se nós trouxermos para os dias atuais, há muitos homens que não são senhores de sua casa. E a mulher tem assumido papéis que não são dela. E isso também não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque se a gente muda o papel, se a gente inverte os papéis, não dá certo. Não estou dizendo que o homem tenha que ser o algoz. Não. Eu estou dizendo que o homem tem que ser senhor da sua casa. E que a mulher tem que andar lado a lado com ele, porque os dois vão crescer e vão caminhar juntos. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E isso não foi tirado da Bíblia. Século 20, século 21, não vai ser tirado. Isso sempre foi e sempre será assim. Em contrapartida, a gente vê Esther, uma mulher de Deus, que foi colocada no lugar daquela rainha. Quando eu disse que nós não somos insubstituíveis, eu vejo isso na vida de Esther. Vasti foi retirada, mas logo Esther foi colocada no lugar. Nós estamos abrindo mão de posições que são exclusivamente nossas. A minha posição como dona da minha casa, como esposa, como mulher, ela não pode ser, eu não posso abrir mão da minha posição. Eu sou esposa, eu sou mãe. Quem educa os meus filhos sou eu. Quem ensina os meus filhos sou eu. Não é a professora, não é o professor. Quem educa os meus filhos sou eu. Eu não posso abrir mão de uma posição que o Senhor me colocou. Vasti abriu mão e logo Esther assumiu. Percebam que há uma intenção de Amã em matar o povo judeu. E a intenção dele se dá pelo fato de Mardoqueu não se prostrar quando ele passava. Mardoqueu não se prostrava. A ordem do rei, o posicionamento dele, de Amã, exigia que todos se curvassem quando ele passava. Porém, Mardoqueu não fazia. E por causa disso, ele passou a ter um ódio muito grande de Mardoqueu. Só que a intenção dele não foi matar Mardoqueu. Apenas ele queria acabar com o povo judeu. E aí ele vai falar com esse rei, que era egocêntrico, né? Ele pensava muito era nele. E aí ele vai oferecer riquezas aos tesouros do rei, se ele assinasse um decreto permitindo que os judeus fossem mortos. Quando Mardoqueu descobre isso, ele vai falar com Esther
E a resposta de Esté foi justamente o que eu li. Esté vai mandar um recado para Mardoqueu e vai dizer assim: olha, há uma lei. E essa lei diz que ninguém pode ir à presença do rei sem que seja solicitado. Nem homem, nem mulher. E se, porventura, um homem ou uma mulher forem à presença do rei sem ser solicitado, ele pode até morrer. E aí Mardoqueu ouve a resposta dela, porém ele não aceita. E ele diz: você está pensando que está protegida, mas eu vou te dizer uma coisa: não é porque você é rainha que você vai ser protegida, porque quando descobrirem que você também pertence ao povo judeu, você e a tua casa serão mortos. E aí ela pensa bem e ela diz: realmente, então vamos fazer uma coisa que crente faz. Crente ora, crente busca Deus, crente jejua, crente se coloca diante de Deus. Quando vem uma situação que foge do seu controle, ele vai buscar a Deus, e foi isso que ela foi fazer. E ela foi jejuar. Acontece que eu vejo na vida dessa mulher uma sabedoria incrível, o que não houve na vida de Vasti. O que ela vai fazer? Ela vai preparar um banquete, e mulher sabe preparar o ambiente, e a mulher tem que saber preparar o ambiente. Quando ela quer pedir algo, ela sabe, pelo menos ela deveria saber, que não é gritando, que não é espraguejando, que ela vai conseguir alguma coisa. Então ela prepara o ambiente, ela prepara um jantar, ela prepara um banquete, e ela chega à presença do rei, e o rei estende o cetro para ela. E ela vai fazer um convite. Ela vai convidar o rei, mas ela também vai convidar o inimigo. Ela vai oferecer um banquete para o inimigo. E ela não vai oferecer coisa ruim. Ela chama o rei, mas ela também chama o inimigo para estar à mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é batendo de frente com o inimigo, não é discutindo com o inimigo, não é indo tirar satisfação com o inimigo. Ela não vai fazer isso, porque isso não é coisa de crente. Ela vai preparar uma mesa, ela vai preparar um banquete, ele vai comer do melhor, do bom e do melhor. E o rei, ele fica tão satisfeito com a atitude, e a nossa atitude é muito importante, sabe? Ele fica tão satisfeita com a atitude dela, ele fica tão surpreso com a atitude dela, ele olha para aquela atitude que ela tomou de uma forma tão, sabe? Ele ficou tão impressionado com aquela atitude que ela tomou, com uma atitude que ele não esperava, sabe? Que ele vai dizer uma frase para ela. Ele vai dizer: Esté, pede o que você quer. Eu não sei se há alguma mulher aqui diferente de mim, mas se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é: pede o que você quer. Talvez exista alguém diferente de mim, mas que eu gosto de ouvir isso, eu gosto. Ela preparou um banquete, ela preparou, sabe, um momento. E ele diz: olha, se você pedir metade do meu
do jeito que você me agradou, até isso eu te dou. Você sabe o que falta na gente? É sabedoria. A gente está muito cheia de razão. A gente está muito cheia, sabe? Nós estamos muito cheias de razão. Sabe, eu não vou fazer nada. Ela não. Sabe? Quem se deu bem, no final das contas, você vai ver que foi ela. Ela estava plantando, ela estava agindo de uma forma e ela esperava, sabe? Ela nunca esperava que ele dissesse para ela, até metade do meu reino, mas foi isso que ele disse. Aí você está pensando que ela sentou e começou a escrever tudo que ela queria? Não, porque eu quero isso, eu quero um sapato, eu quero um vestido. Não, ela foi comendo pelas beiradas. Ela disse, não, eu quero pedir uma coisa. O quê? Amanhã eu vou fazer outro banquete. Ela vai comendo pela beirada, sabe? Ela vai tendo sabedoria, sabe? E ela vai falar na hora certa, ela vai pedir na hora certa. Ela disse, eu tenho um pedido para o Senhor. Que pedido? Eu quero que o Senhor venha amanhã, porque eu vou fazer outro banquete. Mas tem uma coisa, o inimigo vem junto também. Ele vem junto, ele vai sentar à mesa, eu vou tratar ele bem. Não gosta de... Não, mas eu vou tratar ele bem. Diz que não gosta de mim, fala mal, mas eu vou tratar bem. Glória a Deus. Queridos e queridas, a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. Se você responder na mesma proporção que te fizeram mal, você não é diferente, você é igualzinho. A gente só dá o que tem. Ela disse, não, amanhã eu vou fazer um outro banquete. Detalhe, a Amã vai vir também. A Amã sai de lá todo satisfeito. Ele sai todo satisfeito, mas sabe o que acontece? Ele encontra Mardoqueu no meio do caminho. E ele diz, para mim, uma frase triste, de pessoas doentes, infelizes. Ele chega a casa e ele diz assim, porém, tudo isso não me satisfaz. Isso está no capítulo 5, no versículo 13. Por que ele está dizendo isso? Porque quando ele chega a casa, a esposa vai perguntar, e aí, como é que foi o banquete? Como é que foi? Ele disse, foi uma maravilha. Eu fui muito bem tratado. Eu comi do bom e do melhor. Eu fui honrado pela rainha. Mas ele tinha uma outra palavra. Ele disse, porém, nada disso me satisfaz enquanto Mardoqueu respirar. Ou seja, ele, por mais que ele tenha sido honrado, por mais que ele tivesse sido honrado, por mais que ele naquele momento, ele tivesse feliz, ele se deixou levar por um sentimento pequeno, ele se deixou levar pela raiva, ele se deixou levar pelo orgulho, ele se deixou levar pela mágoa, ele se deixou levar por tudo que foi sentimento ruim. Nada do que ele recebeu naquele banquete fez diferença, porque o que ele queria? Nada disso me satisfaz enquanto Mardoqueu estiver vivo. Parece uma coisa horrível, mas é o que acontece nos dias atuais. A gente vai nutrindo mágoa, a gente vai nutrindo rancor, a gente vai guardando ódio, a gente vai guardando sentimentos ruins, isso vai nos fazendo mal, a gente não fica satisfeito com nada, a gente entra no culto como esse, ao invés de sair cheio da graça de Deus,
ainda tem mágoa, tem rancor, tem ódio, tem tudo entulhado no nosso coração. E sem querer, é o que a gente está dizendo. Porém, nada disso me deixa feliz enquanto quem fez o mal comigo não pagar. É o sentimento que a gente tem. Aqui se faz, aqui se paga. É um sentimento que a gente vai nutrindo, vai nos fazendo mal, vira um câncer. Porque a mágoa, se você for ler na palavra, ela vira um câncer. E há muitas pessoas aí com câncer. Por causa de mágoa, por causa de rancor, porque não consegue perdoar, e ele está desse jeito. Nada disso me satisfaz. Por quê? Porque em 1900 e cocada, aquela mulher falou uma coisa para mim, aquele homem fez uma coisa, e vem nutrindo isso, vem guardando isso. Guarda como se fosse um tesouro, guarda como se fosse algo bom. Hoje é noite de você ser curado, O que aconteceu no passado, aconteceu. Pior do que o que fizeram contigo no passado. Pior é você nutrir uma mágoa e isso te prejudicar até hoje. Sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Água. Imagina que isso aqui fosse veneno. Imagina que isso aqui fosse veneno. Ia me matar, sim ou não? Sim. De qualquer forma ia me matar, sim ou não? Sim. Aqui na minha mão ia me matar, sim ou não? Sim. Aqui, segurando aqui, ia me matar? Não. Ia me matar se eu fizesse o quê? Sim. Isso é mágoa. Isso é rancor. É um veneno que você faz para o outro, mas quem bebe é você. Isso é mágoa. Isso é rancor. O nome disso é falta de perdão. É um copo de veneno que você prepara para o outro, mas quem está bebendo é você. E quer que eu te diga quem está morrendo? É o outro ou é você? Quem está morrendo? É o outro? Você preparou um copo de veneno para o outro beber, mas quem bebe é você. Quem está morrendo? Isso se chama mágoa. Isso se chama rancor. Isso se chama falta de perdão. É um copo de veneno que você prepara para o outro, mas quem bebe é você. Eu acho que já deu. Eu acho que já está na hora de você perdoar. Porque quem perdoa é beneficiado mais do que quem não perdoa. Mas eu lembro, irmã Gilma, você não vai ter amnésia. O que fizeram comigo eu vou esquecer? Não vou ter amnésia. Só que o Senhor me curou. E o que fizeram comigo não me mata. Porque eu decidi que eu não vou fazer copo de veneno para o outro, muito menos eu vou beber. O nome disso é mágoa, é rancor, é falta de perdão. E vocês conhecem a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, da mesma maneira que eu perdoo o outro. Você perdoou o outro, foi perdoado. Não perdoou, não foi perdoado. Isso é Bíblia. Hoje está na hora. Acho que até já passou do tempo de você pegar esse montão de mazela, de você pegar esse montão de entulho que você vem trazendo no teu coração e jogar ele por terra, porque isso só vai te fazer mal. Pior do que o mal que te fizeram é o mal de você não ter saúde e ainda está arriscado a perder a salvação. Verdade, Jesus. Ele disse: porém, tudo isso não me satisfaz.
Não adianta honra, não adianta ser abençoado, não adianta vir para a casa de Deus. Por quê? Nada disso me satisfaz. Porque eu quero que o Senhor faça fulano, beltrano, ciclano pagar o que fizeram comigo. Quer que eu te diga uma coisa? Deus não vai fazer. Porque o Senhor, Ele age com justiça e não com vingança. O que você está esperando é vingança. E isso Deus não faz. Verdade, Deus. Deus é justo. E se você não cresce, se você não sai do lugar, se você não está desenvolvendo, a culpa não é de quem te fez mal. A culpa é do mal que você carrega. Porque esse entulho você já poderia ter jogado fora há muito tempo. Ele disse: nada disso me satisfaz. Ele voltou ao banquete no dia seguinte. E na hora que o rei pergunta a Esté o que ela queria, ela disse assim: Senhor, meu Senhor, ela vai por baixo. Ah, mas eu não vou me humilhar mesmo. Mas eu não vou baixar minha cabeça mesmo. Tudo bem. A minha Bíblia diz que os humilhados serão. A tua Bíblia fala a mesma coisa? Mas eu não vou me humilhar mesmo. Ela não. Meu Senhor, há alguém querendo fazer mal para o meu povo. E o rei pergunta: quem? Esse Amã. Ele é que quer fazer mal para o meu povo. E vocês sabem a história. O rei fica indignado. O rei fica indignado. Mas alguém chega para o rei e diz assim: olha só, ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. Aí o rei diz assim: a forca que ele construiu para matar o outro, quem vai morrer nela é ele. Construiu uma forca para matar o outro, mas quem morreu na forca foi ele. Vocês estão entendendo essa história? O Senhor quer te tratar. A gente às vezes está tentando construir algo para nos vingar do outro. Mas quem termina provando do veneno somos nós. E eu quero, com a autorização do meu pastor, pedir que a igreja fique em pé. E eu quero te convidar. É obrigado, irmã Gilma? Não, nada é obrigado. Mas eu quero te convidar, você que precisa ser curado, tratado, essa noite. Talvez uma ferida na alma, talvez uma palavra que disseram, talvez alguma coisa que você guarda e você não consegue se livrar, eu não sei, eu não vou insistir. Mas o Espírito Santo está aqui. Aleluia. E se Ele me deu essa palavra, era essa palavra que eu e vocês precisávamos ouvir. Eu não vou insistir. Se você acha que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que tem coisas do teu passado que ainda te machucam, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Não é obrigado, é só se você quiser. Imagina por que ia aí à frente? Porque eu quero que você dê um sinal de que verdadeiramente você quer se livrar desse mal. Aleluia. Não é para mim que você está dizendo. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero mais carregar esse mal. Porque tem umzinho aí que fica satisfeitíssimo de você trazer essas mazelas no seu coração. Mas não é o Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que esquadrinha, o Senhor é aquele que conhece a nossa alma. Aleluia. O nosso coração está diante de Ti. Aquilo que os meus olhos não podem ver, os Teus podem.
Eu não sei como estão os teus filhos. Eu não sei até que ponto chegou a mágoa, a tristeza, o rancor, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar desde a raiz toda a amargura, toda a tristeza, todo o rancor, tudo aquilo que prejudica o teu filho e a tua filha. E que nessa noite o Senhor, Espírito Santo, dê condições aos teus filhos de perdoar, porque o perdão, Senhor, não é coisa do ser humano. O perdão vem de Deus e só o Senhor pode nos ajudar a perdoar. Só o Senhor pode arrancar essa mágoa. Só o Senhor pode arrancar essa angústia, essa tristeza. Só o Senhor pode tirar essa raiz de amargura que está entranhada e essa pessoa não consegue se livrar. Eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha tratar, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia.